Olá pessoal, tudo bem? Veja, hoje prosseguindo nosso assunto aí sobre a Grécia Antiga, nós iremos falar hoje sobre a colonização na Grécia Antiga, certo? Quando a gente estuda a colonização na Grécia Antiga, nós vamos ver que a partir daí surgem grandes cidades-estados, né? Que é tema das nossas próximas aulas, mas é a partir do processo da colonização na Grécia Antiga. Vejam só, a partir do momento que os gregos eles começam a introduzir o ferro no seu cultivo, né, nas plantações agrícolas e também através da diversificação econômica, o que é que vai acontecer? Vai gerar o aumento populacional. Primeiro porque com a utilização do ferro, a produção alimentícia aumentou e a população também, consequentemente, irá aumentar, né? E isso com base nutricional, obviamente. E aí a gente fala também das taxas de mortalidade, dos índices de mortalidade. Então, o fato é que a população grega, com a intensificação, a introdução do ferro na agricultura e a diversificação das atividades econômicas, a população grega vai aumentar. E à medida que a população aumenta, obviamente, ela também necessita de mais alimentos, né? O que nos sustenta, o nosso combustível, são os alimentos, né? E para se ter mais alimentos, obviamente necessitava de mais terras, né? De terras para se plantar. O problema começa a partir daí. Por quê? Porque a maioria das terras estava concentrada apenas nas mãos de grandes proprietários. Ou seja, o pequeno produtor, ele se via impedido de produzir. Ah, professora, por que o pequeno produtor não tinha terra, não? Ele não tinha terras porque essas terras foram tomadas pelos grandes proprietários. Foram tomadas de que forma? Foi lá e arrancou, porque geralmente esses pequenos proprietários estavam endividados perante os grandes proprietários e eles acabaram aí perdendo suas terras, né, para os grandes proprietários e mais ainda, muitos deles se tornavam escravos, né? Aí a gente vê um fenômeno surgindo na Grécia Antiga que foi a escravidão por dívidas. E aí também a gente precisa entender, né? Todas as vezes que a gente fala de escravidão, a gente sempre se remete ao negro da África. Então a gente tem que descortinar isso, porque na Grécia Antiga, né, que não tinha maioria negra como no continente africano, e já havia escravidão. Nós estamos falando de uma época antes de Cristo, né? Toda essa remodelação, todas essas mudanças, elas ocorrem principalmente a partir do século 8 a.C., certo? Então, é preciso que vocês tenham noção que aí surge a escravidão por dívida e uma concentração de terras, né, nas mãos dos grandes proprietários. Esses três fatores, veja, a introdução do ferro, né, ou a busca por ferro, mais precisamente, a busca por ferro, que era um material que eles perceberam que trazia muito mais produtividade, então era um material muito requisitado. Até hoje a gente usa ferro praticamente para tanta coisa, né? Se a gente olhar os nossos nosso ao redor, a gente pode perceber que muitos instrumentos que a gente usa até nos dias atuais são produzidos através do ferro, né? Então, quando eles começaram a perceber que necessitavam daquela matéria-prima, né, do ferro, além do mais, por conta da escravidão por dívidas, todos esses fatores foram fundamentais para que os gregos saíssem de um determinado local e fossem em busca de outros locais, tanto para plantar, né,
quanto para não se submeter e subjugar a escravidão por dívida, quanto para a procura de ferro. E a partir desse momento, só para vocês terem noção, entre os anos 750 e 550 a.C., surgiram cerca de 150 cidades. A gente fala hoje cidades, mas naquela época eram colônias mesmo, colônias gregas, né? Surgiram cerca de 150 colônias gregas. O problema é que essas colônias gregas se tornaram cidades e geralmente essas cidades eram praticamente autossuficientes, independentes. Ou seja, não tinham um piloto, elas não dependiam muito obviamente que havia uma autoridade central, mas essas cidades elas eram praticamente independentes, né? As famosas cidades-estados gregas, que nós já falamos na aula anterior. A partir desse momento, a gente está vendo aí surgir as colônias gregas, né? Justamente por conta desses motivos, né? Escravidão por dívidas, busca de novas terras, busca de ferro. O que é que a gente pode citar também como exemplo? Enfim, mas esses fatores foram de fato os principais. Surgem essas cidades, essas colônias gregas, na verdade, e dessas colônias gregas, duas irão se sobressair, né? As antigas cidades gregas. Uma delas é Atenas, berço da democracia, e a outra é Esparta, certo? Nós iremos estudar essas cidades-estados gregas em apartado, em separado, porque cada uma delas apresentam características que são muito intrínsecas delas mesmas, e a partir do estudo dessas duas cidades gregas, nós vamos entender e compreender muitas coisas do mundo atual. Uma delas é a democracia, tá bom? Então, até a próxima aula.